Salve, salve, galera. Muito boa noite. É o Japão, próximo adversário. É um time muito bem organizado. Só que é aquilo, né, cara? Se der mole, os caras fazem gol. Tem com o Felipão. Vamos ver o que a galera da linha de passe aí falou sobre isso. Se inscreve no canal aí, cara. Curte, compartilha. Se você gosta de esporte, cola que você vai ter muita novidade aqui nesse canal, galera. Vem comigo. Portanto, começando o nosso linha de passe com Paulo Calçade, Jane Leal, Gian Oddi e também o Vitor Birner para falar desse empate do Japão, para falar da vitória da Holanda, começando por esses assuntos, mas principalmente o empate do Japão, porque o Japão vai ser o adversário do Brasil na próxima fase da Copa do Mundo. Então, olhos abertos para a seleção japonesa e a seleção brasileira vai entrar na conversa, evidentemente, já dando uma olhadinha nesse confronto, né? Evidentemente que o jogo vai ser na próxima segunda-feira, domingo a gente vai ter uma prévia especial desse jogo, mas como o confronto já está definido, a gente já faz a prévia da prévia hoje, porque é isso que interessa. Certo, Jean Oddi? O Japão passou e será nosso adversário. Tudo bem? É isso, tudo bom, William? Boa noite para você, boa noite para os companheiros, para todo mundo que está assistindo. É isso, acho que acabou dando a lógica, que é a seleção japonesa, que eu particularmente acho uma seleção muito organizada, talvez até a mais organizada, que está longe de significar que é a mais forte da Copa, mas é muito organizado. Os caras sabem o que fazem, sabem o que fazer na hora que querem fazer. Obviamente tem suas limitações, bem maiores do que outras seleções. Sinceramente, eu acho que a Suécia, que parecia querer pegar o Brasil, né? Porque a Suécia fez todo o esforço para virar o jogo, ficar no segundo lugar e aí, com certeza, pegar o Brasil. Me parece, uma adversária mais acessível para a seleção brasileira. Acessível é um termo completamente equivocado, porque acho que acessível qualquer uma das três seria. O Brasil poderia passar com a Holanda, pode passar com o Japão e poderia muito passar com a Suécia. Mas acho que a Suécia das três era a menos perigosa, vamos dizer assim, apesar dos dois atacantes. E a Suécia não tem a menor noção de quem vai pegar, tá? Não é que ela vai pegar a França, como tá todo mundo falando. Calma, a França ainda vai jogar também, esse grupo ainda vai ser definido, né? Tem França e Noruega. E acho que ainda que a gente concorde que a França pode ficar em primeiro, deve ficar em primeiro, porque é favorita, mesmo que a França fique em primeiro, a Suécia ainda pode pegar o México, os Estados Unidos, a Suíça, a Alemanha, são todas possibilidades aí, de acordo com a tabela, de enfrentamento. A Suécia hoje, gente, desculpa interromper até a informação, né? É a melhor terceira colocada. No ranking dos terceiros colocados, é a melhor, porque tem 4 pontos e o saldo está zerado. O da Bósnia também está zerado, porém, a Suécia tem 7 gols pró, né? E a Bósnia é goleada para cima da Tunísia. A Suécia está classificada. E aí é bom explicar, né? Quer dizer, se você se classifica como o melhor terceiro ou como, né, o 8º melhor terceiro, que também vai se classificar, não muda nada em relação a onde você vai cair na chave. A distribuição dos terceiros colocados, ela se dá pela combinação de quem se classificou. Então está tudo pré-estabelecido, inclusive tem, para quem tiver curiosidade no site da FIFA, tem toda essa... se classificar o terceiro do grupo A, B, C, D, F, G, H e J, vai ser assim. Se classificar de outro jeito, vai ser assado. Então isso tudo está pré-estabelecido, por isso que eu falei, a Suécia pode pegar são 6 possibilidades ainda de enfrentamento, mas me parece que ela não estava se importando em enfrentar a seleção brasileira, porque foi com tudo no final do jogo para atacar o Japão, para tentar vencer, e parece que não considerava um problema enfrentar o Brasil. Isso me chamou um pouco a atenção, porque acho que no momento em que os seus adversários podem ser a Suíça, o México, os Estados Unidos... A Alemanha a gente pode discutir. A França, ok. Acho que a França é absolutamente normal hoje alguém preferir pegar o Brasil do que a França. Claro. Mas em relação aos outros, talvez fossem até melhores opções do que enfrentar o Brasil. E a Suécia não quis saber. Foi para cima e tentou ganhar o jogo. Só para passar para a galera que está acompanhando a gente aqui no YouTube, no TikTok, na ESPN e no Disney+, alguns confrontos já estão definidos, tá? Então, além de Brasil e Japão, a gente já tem definido o confronto entre Estados Unidos e Bósnia, tá? A gente já tem definido também Holanda e Marrocos, porque a Holanda ficando em primeiro, pegar o segundo do grupo do Brasil, que foi Marrocos, essa conta já estava feita também. A surpreendente África do Sul, que começou muito mal a Copa do Mundo, primeiro jogo horroroso, conseguiu se classificar em segundo no grupo, então vai pegar o Canadá. O grupo era muito fraco. O grupo era muito fraco, vai pegar o Canadá. E o resto está em aberto aqui ainda. Já tem equipes, claro, classificadas, mas ainda confrontos a serem definidos, porque envolve terceiros colocados, segundos colocados. Fala, Canadá ou África do Sul, um dos dois estará nas oitavas.
para enfrentar Holanda ou Marrocos. E Brasil ou Japão, um dos dois vai ficar. É isso. Holanda e Marrocos. Coisas da Copa, Calçade. É isso. Boa noite. Olá. Cara, sim, esse jogo, eu entendo que esse jogo foi bem legal para a gente poder acompanhar o que vem pela frente. Era o jogo de maior interesse, que era Japão e... Não era da Holanda, não ia acontecer nenhuma tragédia no jogo da Holanda. A Holanda sairia em primeiro lugar, então é Japão ou Suécia. E até que era algo esperado por todos. Brasil primeiro, Japão em segundo, quando todos nós soubemos qual seria o cruzamento. E é isso que vai acontecer. Esse é um time que em outubro venceu o Brasil, 3-2. É uma equipe muito bem treinada, muito bem treinada. Assim, nos movimentos, dentro de campo, é um time que, quando sobe a pressão para pressionar o adversário, a equipe toda vem junto, naqueles espaços. Se olhando assim, no mapa de movimentação, é sempre um time que está bem compacto, quase que horizontal no campo. Quando se propõe a marcar, ele tenta filtrar espaços justamente para ninguém ficar jogando entre linhas, né? Então é uma equipe que conceitualmente, quem está olhando para o Japão com uma ideia antiga, pois os caras não sabem jogar, de uma equipe ingênua, que era uma equipe de jogador muito bonzinho, que falava, desculpa, não fazia falta. Esse foi o Japão, já existiu, mas esse Japão já era. Esses caras jogam em grandes ligas e não dá para jogar em grandes ligas jogando desse jeito que eu descrevi. Então são caras assim, absolutamente afinados com o futebol, com a competição de hoje, e eles reunidos, aí você vem com essa, não, assim, digamos, o Japão tem essa questão da disciplina, né? Então eles são extremamente disciplinados nas missões que devem ser cumpridas. E isso é chato para o adversário, porque eles fazem bem. O Japão joga com três zagueiros, joga com 3, 4, 3 também. No jogo de hoje foi um jogo estranho, assim, porque as laterais foram negadas pelos dois times. Mesmo assim, sai o gol, né, da bola do lado, que o Japão toma, mas é um jogo muito concentrado. Então o Japão consegue fazer esse movimento de marcar por dentro, marcar por fora. É uma equipe que vai dar trabalho, cara. Vai dar muito trabalho e vem com uma vitória sobre o Brasil. Então acho que a gente tem todos os motivos, né, para ter cuidado, ficar preocupado. Acho que para os jogadores brasileiros nem se fala. Você tem um exemplo recente. E vai ser um belo jogo. E o Brasil, se o Brasil conseguir dar um passo além, né, jogo a jogo, conseguir melhorar ainda mais, não cometer erros, não é uma equipe que vai explorar tanto a bola aérea, que o Brasil não está legal. Porque não é o forte da seleção. Mas fez um gol na Holanda, era uma bola parada. Uma coisa é a bola parada, a outra a gente está falando do jogo de cruzamentos. É um time que tenta se associar, ele não vai ficar cruzando bola o tempo todo para jogadores de 1,70m, 74. Então, eu acho que estrategicamente um time conhece muito bem o outro e o jogo será... O Brasil, a gente já sabe qual é. É esse Brasil aqui que o Ancelotti não vai ser louco de ficar alterando coisas que começam a se desenvolver. E o Japão pode vir com alteração. O treinador, você pegar os jogos da Copa, às vezes ele muda a dupla de volantes, tem hora que tem um zagueiro diferente, ele perdeu o Kubo, que fazia um terceiro homem no ataque, mas é uma equipe que roda, cara, e isso é interessante para eles. É uma equipe, embora o Brasil não seja uma seleção europeia, Eugênio, é uma equipe que vem com uma marca importante, né? Perde desde 2018 para uma seleção europeia, né? Aquela derrota para a Bélgica, 3-2, aquele jogo maluco, e a Bélgica depois tirou o Brasil, né? É uma seleção que requer muitos cuidados para a seleção brasileira, pode oferecer muitos perigos para a seleção brasileira, ou estou exagerando? Tem gente aqui no chat falando assim, não transforma o Japão na Alemanha. Tudo bem? Boa noite, William. Porque a Alemanha tá fraca, a Alemanha não tá isso tudo também, não. Calçade, fãs do esporte. É um adversário difícil, vai ser o mais difícil que nós enfrentamos até agora na Copa. Então vai exigir que o Brasil melhore em relação ao que já mostrou até aqui. O Brasil tem evoluído, vai precisar evoluir mais a partir de agora. Mas não é também o adversário mais difícil que a gente pode pegar pela frente. É um adversário que eu entendo que o Brasil tenha condições de passar com o que possui hoje. Pensando aqui em duas questões, né? O Japão tem há 8 anos o mesmo técnico, né? O Moriyasu, ele era auxiliar na Copa de 2018 e assume logo após essa Copa, portanto o trabalho dele já é anterior a isso, né? Ele entende muito bem, são 2 ciclos de Copa só com ele no comando
Então ele constrói um time que tem tudo que nós não temos. Organização coletiva. Todo mundo sabe exatamente o que fazer em todos os momentos. Há entrosamento entre os jogadores, as variações táticas são todas desenhadas, as jogadas eles já sabem como vão construir. Então, tudo que o Brasil não tem ou está construindo, eles têm. Só que o Brasil tem o que eles não têm. A qualidade individual de jogadores que conseguem superar a marcação com um drible, com uma ginga de corpo. E em vários setores do campo, porte físico. O time japonês é um time leve, é um time que no contato 1 contra 1 tem mais dificuldades. Então, acho que isso vale até para o Ancelotti pensar estratégias para o jogo, pensar, às vezes, escalação em algumas posições para levar vantagem. Como o Japão sofreu. Hoje eu revi, durante o dia, os 2 jogos anteriores do Japão e agora à noite acompanhamos juntos esse terceiro jogo. O Japão sofreu, especialmente contra a Holanda e hoje contra a Suécia, muito justamente na imposição física desses 2 adversários, que são times mais fortes e mais altos. E conseguiram, em vários momentos do jogo, empurrar o Japão para trás. Como é o Brasil? O Brasil, acho que fisicamente não está no nível de Suécia e Holanda, mas está acima do Japão. Um pouquinho abaixo, mas... Mas a Holanda é um time muito forte, técnica e fisicamente. Seria muito difícil enfrentar a Holanda hoje. Mas vamos enfrentar o Japão, então a gente pode depois entrar em detalhes do que eu observei no relação ao Japão. Mas para começar é isso. Para começar eles têm a organização, nós temos a qualidade individual. Não que eles não tenham bons jogadores, alguns são bons jogadores, mas os nossos melhores são melhores que os melhores deles. Sim. E nós temos uma possibilidade de explorar também a força física contra um time. É uma coisa meio do biotipo, né? Que não é tão alto e não é tão forte, mas também é um time rápido e leve. Sim. Vitor Birner, agora sim, tudo bem com você? Tudo bem, William? Tranquilo? Tô tranquilo. Boa noite a você, Marcela, Jean, Eugênio, Calçado, as fãs do esporte. Assim, eu vou muito na linha do que os colegas disseram. Jean usou a primeira palavra que melhor descreve o Japão: organizado. Tanto é que o Japão perdeu os seus 4 jogadores mais influentes para a Copa do Mundo. Perdeu o Endo, capitão, volante, jogador experiente, com boa capacidade de organização, de passe, né? Perdeu o Mitoma, perdeu o Minamino, perdeu o Takefusa Kubo, jogadores que desequilibram com individualidade, e essa individualidade está fazendo falta, e o time continua competitivo, porque ele é muito organizado. Só que eu acho que há um dilema para o Japão nesse enfrentamento, para o treinador japonês, antes de pegar o Brasil. Porque se ele olhar os jogos do Brasil, ele vai ver um Brasil com uma saída de bola horrorosa nas 2 primeiras partidas e uma saída de bola que não foi testada na terceira. Então, roubar a bola no campo de ataque, como dizia Jürgen Klopp, é o melhor meia do futebol atual, porque você pega a defesa aberta. O Japão não costuma fazer isso. Sim. Por outro lado, em alguns momentos do jogo avança. Em alguns momentos do jogo ele avança. Pontualmente. Por outro lado, se ele avançar, fizer essa marcação alta e liberar espaço atrás, o Brasil tem o contra-ataque com o Vini Júnior e com o Ryan, que entra muito no critério que o Eugênio disse do jogador de técnica e força física, que ganha os duelos provavelmente contra a equipe japonesa. Então, eu imagino que há um dilema muito grande por parte do Japão de como enfrentar a equipe que os japoneses encaram como os mestres deles no conhecimento ou no desenvolvimento de jogo de futebol. Porque o jogo do japonês não tem nada a ver com o jogo brasileiro hoje. Sim. Né? É um jogo coletivo, é um jogo de posse de bola, é um jogo muito pouco individualizado, mas a história do futebol japonês, do Rui Ramos, do futebol semi-amador, passando pelo Zico, pelo Alcindo, pelo Danilo, por outros jogadores que tiveram lá, passa muito pelo futebol brasileiro e há uma reverência. E essa reverência vai estar em campo. No que ela vai se transformar? Então, é aí que eu quero chegar. Uma reverência, que é uma reverência demais, tudo bem, vamos tentar ganhar o jogo. Então, eu acho que isso depende muito, porque a seleção japonesa é muito organizada, porque é muito disciplinada. Inclusive, mentalmente. Você olha, por exemplo, o 2-2, o Eugênio viu hoje, do Japão e Holanda, você não vê um jogo com grandes chances. O placar foi muito maior do que o jogo, para mim, pelo menos, pareceu, né? Foi um jogo controlado pela Holanda quase o tempo inteiro. Sim. Que o Japão, no final, muda o seu sistema de jogo e vai para cima para buscar o empate e consegue o empate. Só pode fazer isso porque é muito organizado. E aí é o dilema do Ancelotti. Porque
ninguém tem certeza se o Brasil vai continuar crescendo coletivamente. Quer dizer, se o Brasil tivesse 20 jogos, ele cresceria coletivamente. Mas a gente nunca sabe como vai ser o próximo. Agora, todo o próximo é decisivo. Então, se o Brasil crescer coletivamente, aí eu assino embaixo o que o Eugênio disse, o Brasil fizer um bom jogo defensivamente, bloquear muito o jogo por dentro, né? As dobras de marcações dos lados funcionarem, porque o Japão varia muito as jogadas e é perigoso exatamente porque é um jogo muito associado por dentro e pelos lados. O Brasil tem muita chance de ganhar o jogo. E depende muito da parte defensiva, muito mais do que o Brasil vai fazer com a bola. Porque é muito difícil que, se o Brasil conseguir bloquear a seleção japonesa, em algum momento, o ritmo de jogo japonês nessas 3 partidas não pese no final do jogo, eu acho. Porque eu acho que o Japão parece mais cansado que o Brasil. Então, nesse ponto, até para levantar, pode ser uma coisa muito simples, mas é uma coisa, por exemplo, o Abel Ferreira, por exemplo, olha nós voltando aqui para o futebol brasileiro, hein? O Abel Ferreira, por exemplo, ele costuma sempre nas coletivas reclamar quando o Palmeiras tem um dia menos de descanso do que o seu adversário, seja no Campeonato Brasileiro, seja no mata-mata e tal, etc. Sempre tem essa coisa, né? Ele sempre, mas tem essa questão do dia, ele fala que faz muita diferença e tal. Vai ser um confronto entre um time que vai ter um dia a mais de descanso. O Brasil se classificou ontem, o Japão está se classificando hoje. É uma vantagem, não é uma garantia. Qual é o tamanho desta vantagem? Faz muita diferença essa altura do campeonato? O que vocês acham? Eu não consigo, nesse momento, né? Nós estamos na quinta-feira, afirmar que na segunda o Brasil vai ter uma vantagem muito grande porque jogou na quarta e não na quinta. Sinceramente, eu não consigo. Também nem consigo avaliar muito essa questão do nível do cansaço de um ou cansaço de outro. Eu acho que é um jogo muito grande, é um jogo em que os jogadores dos 2 times colocam em campo toda a energia e possibilidade que eles têm. Eu acho que a questão ela se coloca muito mais num aspecto tático e isso é interessante porque fosse a Holanda, acho que seria uma coisa como as preocupações do Brasil seriam completamente outras. Acho que a partir do momento em que o Japão é o adversário, também fica uma preocupação de como romper essa barreira defensiva do Japão. E se a gente olhar para como o Japão costuma sofrer mais gols, não foi o caso hoje, mas que é pelas bolas aéreas, obviamente, o jogador mais indicado para esse tipo de jogo não vai jogar, não vai ser titular. Porque é isso. Mas é um trunfo. Lógica. É um trunfo do jogo. É um trunfo. Segundo Pode tempo, ser que... Obviamente, o torcedor brasileiro vai ficar maluco se isso acontecer. Mas tá um 0-0 no segundo tempo, faltando 20 minutos. Não dá para colocar o cara? Você tem o Endrick, você tem o Neymar, você tem que... Ninguém vai querer olhar, ver o Igor Thiago passando. Mas o que eu tô querendo dizer só é que, assim... O jogo que se impõe, as dificuldades que vão se impor para o Brasil, elas são muito diferentes das dificuldades que a gente teria diante do Holanda. E aí a minha preocupação iria muito mais em relação a como os nossos laterais vão se sair ou iriam se sair com os jogadores de beirada da Holanda, que são muito mais poderosos do que os do Japão. O Japão volta e meia ataca com os zagueiros atuando como pontas. Então, nesse aspecto, né, ainda que o Japão saiba o momento de fazer tudo, isso para mim é muito impressionante, assim. O Japão parece que assim, é tudo tão disciplinado, é um tão relógio digital. É isso. Porque japonês é digital. É isso, é digital. Não é suíço, é japonês. Mas funciona muito bem, entendeu? E eles sabem quando fazer as coisas. Agora, do ponto de vista técnico e acho que o desafio defensivo para o Brasil vai ser menor. Até porque, né, acho que se tivesse Minamino, por exemplo... A coisa ia... Mitoma... O Mitoma, acho que mais até, exato. Mas acho que seriam jogadores que ofereceriam ainda mais preocupação nesse aspecto. Acho que nesse aspecto a preocupação vai ser menor do que seria contra os holandeses. Então, rapaziada, o que vocês acharam aí? Bota aí nos comentários o que você acha Brasil e Japão. Eu acho que o Brasil tem vantagem, sim. Dá pra passar, porque os 4 melhores que tinha no Japão, os caras se machucaram, irmão. E a questão é que os caras são muito bem organizados. Mas o Brasil, cara, também tá melhorou bastante. E o Brasil tem muita vantagem física, vantagem técnica. Então, assim, eu acredito sim que dá. Se você acredita no Brasil, vem comigo, compartilha, curte, se inscreve no canal. Esse canal vai falar sobre esporte. Assim que acabar a Copa, vamos falar sobre muitas outras coisas de esporte. Vamos fazer vários podcasts. Um amigo que é árbitro, tem um amigo que tá na esgrima, tem outro que participa de campeonato de natação, tem outro que é judoca. Vou fazer podcast com cada um deles. Vem com o Filipão, se inscreve, curte, comenta, deixa aí sua opinião. Brasil, passa de quanto? Quanto que você acha que vai ser o placar? Brasil e Japão, já era, Brasil não passa. O que você acha? Bota aí no comentário. Vem comigo, Filipão. Forte abraço, tudo de bom.